Bom, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs da loja Teosófica Raja Yoga. Também todos os que estão aqui pela primeira vez, né, nessa reunião. A loja Teosófica, ela visa cumprir, né, os três objetivos da Sociedade Teosófica, que é o de formar um núcleo de fraternidade sem distinções, estimular, né, o estudo comparativo de ciência, religião, filosofia e também, na medida do possível, investigar as leis ainda não explicadas e ocultas, né, da natureza. São esses três objetivos e, obviamente, que o mais profundo de todos é a fraternidade que deve reinar entre nós aqui. Então, meus irmãos, o objetivo é traçar uh, a questão do princípio feminino na Bíblia. A gente sabe muito bem que a Bíblia, né, que é um livro bastante informativo, né, que tem praticamente uma quantidade muito grande de livros, né? Tem até uma controvérsia de quantos livros realmente são na Bíblia, né? Pois os protestantes admitem apenas 66 livros, enquanto os católicos têm na sua Bíblia 73 livros, e já os ortodoxos têm 78 livros, né, na sua coleção, né? Bíblia, na verdade, é o plural de livros, né? De livro. Então, é uma grande coletânea, né? Que, obviamente, quem está afeito à Bíblia perde um pouco a esperança de que ele seja um livro totalmente, divinamente inspirado, porque a gente sabe que há livros contraditórios, há livros, né, que pertencem à tradição judaica, né, o Velho Testamento, ao Novo Testamento, que é aquilo que começa com Jesus, né? Então, obviamente que a figura feminina na Bíblia, ela não é bem explicada e, infelizmente, aquela visão literalista, né? Ou seja, aquela que leva a Bíblia, o seu texto ao pé da letra, acaba provocando, meus irmãos, uma verdadeira perseguição às mulheres. A figura feminina é muito rebaixada no texto puro da Bíblia. Então nós vamos tentar mostrar para vocês uma visão que nos mostra exatamente sobre a questão de como nós podemos ler a Bíblia de uma maneira que a figura feminina não fique tão rebaixada como ela é numa leitura seca, numa leitura sem nenhuma interpretação. E aí que nós chegamos nessa questão, meus irmãos, das chaves de interpretação bíblica. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos chaves para interpretar a Bíblia, nós vamos cair naquilo que está escrito na própria Escritura, que diz que a palavra mata, né? O que vivifica a letra morta é o espírito, é o significado, né? Então, meus irmãos, é preciso dispor de chaves, né, para que a gente possa filtrar o conteúdo bíblico. Aqueles autores, né,
hebreus, né, na sua maioria, que escreveram a Bíblia, naturalmente não escreveram para um público geral, né? Até porque a maior parte da população era analfabeta, não tinha acesso a livros, né? Eles escreviam para pessoas letradas, para pessoas que tinham informação realmente, até imagino, no próprio simbolismo. Então, há algumas chaves clássicas para a interpretação da Bíblia, né? Obviamente que a primeira delas é a histórica, né? E aqueles que buscam na Bíblia informações históricas enfrentam a constatação de que a Bíblia não é um livro acurado historicamente. Ele é muito pobre na descrição dos fatos, praticamente não há datas, né? Não há datações. Nós vemos que questões muito críticas, como a própria data do nascimento do Mestre Jesus, não é explicitamente colocado na Bíblia. Então, isso nos faz crer, meus irmãos, que a Bíblia, na verdade, é uma grande coleção de lendas, de mitos, né? Muitas delas, depois do nascimento de Jesus, o que ocorreu com Jesus foi usado para passar um conteúdo mais profundo. Então, a pior de todas as chaves bíblicas, meus irmãos, é essa, é a histórica. Mas há, dentro do esoterismo, dentro das tradições filosóficas, outras chaves que nos facilitam, né, o entendimento. Nós podemos ter, além da parca historicidade bíblica, nós podemos ter uma apreciação filosófica, moral da Bíblia, e é geralmente o que mais é utilizado, que é mais aproveitado na Bíblia. Agora, há chaves mais profundas. Blavatsky, nos seus escritos, né, fundadora da Sociedade Teosófica, menciona 7 chaves clássicas, né, sendo que ela mesma diz que dessas 7, 2 estão perdidas, que não tem mais, digamos assim, eco na atualidade, né? Dentre essas, uma dessas chaves esotéricas seria a numerológica, né? Porque existe na própria língua hebraica aquilo que eles chamam de gematria, ou seja, a conversão da letra em número, né? O que faz com que palavras de mesma somatória numérica, existe uma outra maneira de ler, principalmente os textos do Velho Testamento, dessa forma numerológica, de uma forma gemátrica, como é chamada, né? Que pode trazer uma profundidade maior na compreensão da Bíblia. E há muitos números que são citados na Bíblia, e a própria numeração dos capítulos, ou então das partes menores, né, da Bíblia, também pode nos levar a um outro entendimento, a uma mensagem cifrada dentro do texto bíblico. É uma chave bastante técnica que a pessoa realmente precisa se aprofundar nela antes de tentar investigar nessa linha. Uma outra linha bastante profunda, bastante esotérica, seria a astrológica, que é, sumariamente, meus irmãos, aplicar a grande ciência oculta da astrologia para verificar as situações psicológicas das personagens, do que acontece na Bíblia, tirando o entendimento que pode ser útil para a vida pessoal do fiel, do cristão, né? E obviamente que demanda realmente um preparo
grande você utilizar tirar o entendimento e utilizar essa chave. Há momentos críticos, né, na Bíblia, onde fica muito claro essa presença dessa composição astrológica, como, por exemplo, a questão dos 12 apóstolos de Jesus, que Da Vinci tão bem colocou na sua última ceia, né, os apóstolos fazendo os gestos característicos dos 12 signos do zodíaco. E há muitas outras situações que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas é possível também utilizar esta chave. Há uma chave também, meus irmãos, muito interessante, que eu vou até demonstrar aqui para vocês hoje, que seria a fisiológica, né? Tanto o material, quer dizer, o corpo físico, quanto também os corpos espirituais, né? Se o indivíduo tiver um conhecimento bastante profundo de anatomia, e nós sabemos que pela lei das correspondências, aquilo que acontece no mundo espiritual tende a se reproduzir no corpo humano, há muitas e muitas passagens bíblicas que podem ser lidas com essa chave fisiológica. Né? Ao longo dessa palestra aqui nós vamos ver. Blavatsky menciona a existência de uma chave geométrica, ou seja, de que isso era um conhecimento que está praticamente perdido, porque os antigos sabiam utilizar as construções, as edificações, para representar conceitos metafísicos, espirituais nas suas construções, né? Deveria ser um assunto que os maçons deveriam dominar, né? Não é exatamente o caso, mas existe essa chave, também estamos mencionando ela aqui para a ilustração dos irmãos, né? E obviamente há uma chave cosmogônica, ou seja, de que muitos textos bíblicos se referem à criação do universo, é também uma chave cosmológica, de que muitas passagens, muitos episódios bíblicos têm realmente uma interpretação cósmica que está cifrada dentro da Bíblia e daquilo que ela transmite. É óbvio que há livros que são mais históricos, outros mais filosóficos, morais, e há livros profundamente esotéricos, como o Apocalipse, que tem ali cifrado grandes passagens numerológicas, astrológicas, fisiológicas, que realmente depende da habilidade de quem está tentando investigar, né? Então, meus irmãos, para a gente não perder muito tempo, nós vamos entrar, tentar visualizar o aspecto feminino, o sagrado feminino na Bíblia, obviamente começando lá pelo Gênesis, né? Texto esse que deve ter sido escrito há cerca de 1000 anos antes de Cristo, né? E obviamente coloca nas suas passagens, e obviamente que aí para se interpretar nós temos que obviamente usar uma chave cosmológica, né? E é até muito claro, porque aí está se falando da criação do universo, e aí obviamente que não dá para saber se é a criação da Terra, se é do sistema solar, se é da galáxia, se é de todo o universo. De qualquer maneira, o Gênesis diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia
sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia da criação, segundo o Gênesis, primeiro livro do Pentateuco hebraico. E aí há umas pequenas controvérsias aí, meus irmãos, porque essa palavra que as línguas modernas, como português, inglês, as línguas latinas, né? O termo traduzido por Deus no hebraico é Elohim, né? A primeira linha, primeira aparição do texto bíblico diz que Elohim criou os céus e a terra. E Elohim, meus irmãos, não é singular, é plural. Elohim são deuses. Então, a verdadeira tradução desse texto deveria ser: no princípio os deuses criaram o céu e a terra. Tanto é que esse coletivo vai aparecendo aí durante o texto do Gênesis, né? E, por exemplo, lá no segundo, terceiro capítulo, se menciona: se o homem comer da árvore do conhecimento, ele se tornará igual a nós. E obviamente que esse nós só é possível se Elohim for plural, se forem deuses, né? Eu já perguntei isso para irmãos protestantes, para eles tentarem me explicar o que seria esse igual a nós, né? Se o homem comesse desse fruto, né? Proibido. E eles me disseram o seguinte, que ali já era Deus e Jesus que estavam ali, esse que seriam o nós. Obviamente que isso não é uma interpretação aceitável, então essa interpretação eu não levo em conta. Mas de qualquer maneira, meus irmãos, se mostra aqui já uma pequena dualidade, né, quando se diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, já há uma dualidade aí entre Espírito, o Espírito de Deus, e as águas como a matriz, como aquilo que dá origem material às coisas. E no esoterismo oriental, há uma grande dualidade entre Prakriti, ou a matéria, e Purusha, o espírito. E aqui também parece que há essa dualidade, então o Espírito de Deus parece aqui com realmente o princípio ativo masculino e as águas denotando aqui o princípio feminino. É o primeiro texto, obviamente, e nós vamos ver mais para frente que se nós passarmos para o Gênesis 2, aí, meus irmãos, surge realmente a figura da primeira mulher, porque o Gênesis 1 lá pelo 26º versículo, né, o Gênesis diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja bem que há um plural aí, né? Ele não diz assim, farei o homem à minha imagem. Ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem, porque é Elohim que está criando aí, e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
E o 27º versículo diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vejam só que interessante. Então, vocês já viram aí uma imagem que estava no slide seguinte. Nas tradições hebraicas, meus irmãos, se diz que essa mulher aqui do 27º versículo do primeiro livro do Gênesis é Lilith, a primeira mulher. E aí nós temos o primeiro fato do sagrado feminino na Bíblia, que a primeira mulher não foi Eva, mas sim Lilith, porque essas histórias do Talmud contam que Lilith não se submetia a Adão. E por isso mesmo que depois, lá na frente, há alguns detalhes muito gráficos demais para a gente mencionar aqui, mas a questão é que a primeira mulher não foi Eva, mas sim Lilith, que depois abandona Adão e entra em contato com anjos ou arcanjos do Senhor, o arcanjo Samael, e em tradições, né, de outros povos que também tomam esses textos, se diz que essa Lilith se transforma quase que num demônio, porque ela seria realmente uma opositora da criação. E provavelmente esse gráfico aí, essa pintura que representa a Lilith toda enroscada aí na serpente, há essa hipótese que a serpente que é mencionada mais na frente no texto do Gênesis seria a própria Lilith, a tentadora, aquela que teria levado Eva na conversa, né? Porque lá no Gênesis 2, então se diz: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E aí no 23º versículo aí do Gênesis 2 é que tem essa passagem, meus irmãos, que é muito interessante, e diz o seguinte: disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí, meus irmãos, vocês veem que se esses textos forem levados ao pé da letra, a mulher realmente fica numa situação meio estranha, né? Porque primeiro que tem uma primeira mulher, a Lilith, que já não se submeteu e acabou virando uma coisa meio demoníaca. Depois, a primeira mulher, a Eva, né, a esposa do Adão, foi produzida da sua costela, né, de uma maneira meio mágica, né? O que, obviamente, e aí, obviamente, que a questão dela ter entrado na conversa da serpente, né, que a convenceu a comer o fruto proibido, que era o da árvore da vida e da ciência, do conhecimento, né, acaba colocando essa pecha de que a mulher é a causadora do pecado original, que causou a expulsão, né, da humanidade do paraíso, né, que o texto bíblico, que eu não vou reproduzir todo aqui, vai contando exatamente essa expulsão. Então, meus irmãos, esse texto não pode ser levado ao pé da letra, porque ele é naturalmente cheio de simbolismo, né? A própria
questão, né, da Lilith aí como a primeira mulher, ela, obviamente, né, essa imagem aí representa a Lilith como a serpente lá do Jardim do Éden, né? Há outras tradições que dizem que a serpente, na verdade, seria, seria algum mestre da sabedoria que estaria não expulsando Adão e Eva do paraíso, mas os convidando a uma viagem de autoconhecimento, a uma aventura, digamos assim. Mas a questão da costela, meus irmãos, se nós observarmos aí, e aí nós estamos numa chave, né? Nós estamos numa chave fisiológica, porque a Bíblia menciona uma questão anatômica, né? Que é a costela. E a mulher teria sido feita da costela. Então nós vemos aí as costelas humanas em destaque aí. E o que é essa estrutura, meus irmãos? Nós sabemos que as costelas, elas são uma estrutura de preservação, de proteção dos órgãos internos. O formato dela é quase como se fosse uma arca, né? E o que está lá dentro, meus irmãos, das costelas? Além de outros órgãos importantíssimos, como o pulmão, o estômago, o intestino, o fígado, o rim, está o coração, que é o órgão, meus irmãos, mais espiritual do corpo. Porque a chispa divina, a chispa espiritual do nosso ser, estaria, ou está, né, justamente ali dentro do coração. Então, meus irmãos, ao dizer que a mulher foi feita da costela, né, obviamente que não é a costela física, real, mas está colocando, meus irmãos, o primeiro indício de que o princípio feminino, na verdade, se refere à natureza interna, à natureza psíquica, à psique do ser humano, à alma. Enquanto Adão é o homem feito do barro, né, o pó que ao pó tornará, a figura feminina que nasce da costela, né, ela está remetendo à natureza oculta, à natureza interior. E é por isso, meus irmãos, que nós vamos tentar desenvolver aqui muito brevemente com vocês essa ideia de que a mulher, na verdade, ela representa algo muito mais profundo do que simplesmente uma pessoa do gênero feminino. E aí eu cito aqui, meus irmãos, algo que eu recomendo muitíssimo a vocês, a leitura, o segundo volume da Doutrina Secreta de Madame Helena Petrovna Blavatsky, um volume que é dedicado ao que é chamado simbolismo arcaico universal. Durante todo esse volume da Doutrina Secreta, a Doutrina Secreta são 6 volumes em português, né? Apesar de em inglês serem apenas 2 volumes, mas em português são 6 volumes. O segundo dele tem uma tese de que existe um simbolismo arcaico que era de conhecimento de todas as tradições espirituais antigas, de que realmente há uma linguagem dos símbolos que era de domínio público e geral, né? E a figura feminina, Blavatsky expõe das mais diversas maneiras, né, de que exatamente a mulher é o símbolo, ou um dos símbolos, mas eu acho que é o maior símbolo para a alma ou a psique humana, né? Aquilo que é a natureza mais profunda, é a natureza imortal do ser humano,
que sobrevive à morte física, é aquilo que transmigra entre as existências, né? Que ressurge na Terra periodicamente. E nós vamos ver, meus irmãos, que lamentavelmente a leitura simplesmente ipsis literis dos textos bíblicos colocam a mulher realmente numa situação muito complicada, porque os textos que eram para ser lidos de uma maneira simbólica, como nós estamos tentando colocar aqui para vocês, são lidos ao pé da letra. Eu já vi irmãos das tradições, por exemplo, muçulmanas, dizendo que 99% dos problemas do mundo são devido às mulheres, porque simplesmente elas seriam responsáveis pelo pecado original, porque eles têm lá histórias parecidas com essa da Bíblia, quando na verdade eles não conseguem, meus irmãos, ir além da letra morta e verificar que realmente não se pode ler esse texto de uma maneira corrente. A letra realmente vai matar completamente o significado. Então, parece que é um livro todo, a Bíblia fica parecendo ao pé da letra um tratado de misoginia, de aversão às mulheres, e principalmente no Velho Testamento, se a gente pega lá livros como o Levítico, né, que trata das regras, né, de comportamento conjugal, sexual e outras situações, há aquela trágica recomendação de que a mulher, né, que comete o adultério deve sofrer a morte por apedrejamento, né? Situação essa que o Novo Testamento coloca que Jesus enfrentou quando iriam apedrejar uma mulher adúltera, e chega Jesus ali naquela cena e, segundo está lá no texto, ele se agacha, começa a rabiscar no chão, e ele, né, com uma compaixão tremenda, ele brada, né, atire a primeira pedra aquele que não tiver, ou que estiver isento de pecados. E aí o populacho que estava ali reunido desiste, né, de lançar aquelas pedras, e ele vai conversar com a mulher adúltera e recomenda a ela que ela siga a vida dela e que ela não peque mais, né? Mas, meus irmãos, esse texto, se ele fosse interpretado de uma maneira mais profunda, se realmente a mulher, né, essa figura, ela representa algo muito maior do que simplesmente pessoas, mas sim é o símbolo da natureza interna do ser humano, o que aquele texto quer dizer, e essas próprias leis, e o que aquelas muitas passagens bíblicas mostram, é de que essa mulher adúltera é, na verdade, a alma fixada na matéria, que ela realmente estaria presa à matéria, por isso seu pecado carnal não tem nada a ver com mulheres históricas, e na verdade é uma ilustração de o quão pecaminoso é quando a alma se fixa com a matéria e, ao invés de acreditar que o seu verdadeiro noivo é o espírito, a alma, a psique se voltando para a matéria, ela peca, e o apedrejamento, a sua morte, porque a alma realmente não pode morrer, na verdade
seria um encadeamento com a matéria. Assim como em outras mitologias se diz, né, que deuses foram encadeados, né, foram aprisionados nas pedras, né? Ou seja, a pedra aí, meus irmãos, não representa algo que você vai lançar contra uma mulher, mas sim de que a situação é que as muitas mulheres pecaminosas, prostitutas, né? Nós vamos ver aqui agora as mulheres na genealogia de Jesus. Nós temos mulheres, né? Na verdade, 4 mulheres pecaminosas, nesse sentido, que estão na lista das 28 gerações que se passaram até chegar a Jesus, as 5 mulheres pecaminosas. Tamar, que ficou grávida de seu sogro Judá, Raabe, que é uma prostituta, a prostituta cananeia, Ruth, que seduziu a Boaz, e Betsabeia, esposa de Urias, que antes de se casar foi tomada por Davi contra a sua própria vontade. Na verdade, aí obviamente que é um eufemismo para dizer que ela foi estuprada, né? Então essas 4 mulheres, digamos assim, sexualmente pecaminosas, estão na genealogia de Jesus. E por que elas foram colocadas lá, meus irmãos? Geralmente, essas genealogias são colocadas exclusivamente homens nessa genealogia. E aí foram colocadas essas mulheres. Obviamente que, tirando o aspecto histórico, meus irmãos, e indo para esse aspecto simbólico, essas prostitutas ou mulheres estrangeiras, mulheres estranhas, mulheres que sofreram, que foram estupradas, que foram ou que se insinuavam para outros homens, isso representa a própria gênese da alma de Jesus, do que aconteceu nas suas existências passadas, que era, obviamente, da sua alma presa na matéria. Por isso que essas mulheres estão aí. E tem mais a quinta mulher que tem realmente uma situação difícil de se manter do ponto de vista histórico, que seria Maria, né? Que teria engravidado do Espírito Santo. E é muito interessante que essa questão de mulheres que engravidam diretamente do Espírito não é exclusividade do cristianismo ou do judaísmo, onde essa situação aconteceu. Então, meus irmãos, vejam bem como nós estamos vendo aí a evolução de uma personagem, é a mulher na Bíblia, desde Lilith, passando por Eva, passando por essas 4 mulheres pecaminosas. Tudo isso vai levar até o ponto de mutação que vai ser com Maria. Vai ser em Maria que o sagrado vai se manifestar na figura feminina na Bíblia, né? E antes até de se chegar em Maria, nós tivemos a história com São Joaquim, com Santa Ana, né? Os pais, né, de Maria que não conseguiam engravidar e ofertar uma possível gravidez ao templo, de que se realmente nascesse deles, né, de Ana, um filho, que ela seria dedicada à espiritualidade, ela seria dedicada ao templo. E aí é que vem a nascer Maria. Então vejam bem, aí há uma mudança na perspectiva das personagens
femininas aí, né? E obviamente que, digamos assim, o ponto de mutação da figura feminina na Bíblia é o momento da anunciação, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, né, e comunica a ela que ela seria, né, o veículo, que ela seria mãe do Filho de Deus, né, e que ela deveria então continuar essa situação, meus irmãos, que obviamente do ponto de vista histórico é muito difícil de sustentar a realidade disso. É obviamente que há aí uma simbolização, uma mitologização dessa história, né? Que não é exclusividade, como eu disse, do cristianismo. Eu vou citar apenas um caso, que é a da rainha Maia, a mãe de Siddhartha Gautama, né? Que ela também, segundo o cânone dos escritos budistas, ela engravidou não de uma relação sexual, mas sim que ela teria sonhado com um elefante e com a sua presa machucava o seu flanco, e seria daí que ela teria ficado, que ela teria engravidado daquele que viria a se transformar no iluminado, que viria a ser o Senhor Buda. E se nós investigarmos, vocês vão encontrar outras histórias de grandes salvadores do mundo que também tiveram essa situação. Então, meus irmãos, a anunciação aí guarda, obviamente, um simbolismo profundo de que se a mulher representa exatamente a psique, e aí na teosofia a gente estuda que essa psique tem muito a ver com o plano mental, né? E o plano mental seria dual, ele teria um nível concreto que com certeza na história bíblica é representado por José, né? Porque é interessante que José, depois que Maria engravida de Jesus, né? Engravida do Espírito Santo, que viria a ser Jesus, né? E depois que ele nasce, José praticamente desaparece do relato bíblico. Então, no simbolismo aí, meus irmãos, e teosófico, aplicando uma chave aí fisiológica e até teosófica de interpretação, José é a mente concreta, já Maria seria a psique mais profunda, a psique espiritual. E quando o arcanjo se apresenta a ela, ela aceita e diz: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E isso, meus irmãos, é obviamente a evolução da personagem feminina na Bíblia. Porque se as primeiras personagens eram rebeldes, né? Ou muito rebeldes, no caso da Lilith, Maria, na verdade, passa a ser a alma permitindo o nascimento de uma profunda espiritualidade, do aspecto crístico, do aspecto búdico, podemos dizer, porque a mesma situação aconteceu com a mãe de Siddhartha Gautama. Então aí o ponto de mutação dessas personagens, meus irmãos, é com Maria, né? Maria é o momento da psique humana onde ela vai receber o segundo nascimento, né? O nascimento de uma consciência cósmica que é o Cristo, que vai tomar forma no seu ventre. E Maria continuou o seu aperfeiçoamento, né?
nós vamos ver que ah, as figuras femininas bíblicas, elas, depois de Maria, já estamos no Novo Testamento, né? Maria vai ter, no final das contas, uma ascensão. Ela mesma vai passar por um processo de iniciação, podemos assim dizer, um processo de elevação da sua consciência. E Blavatsky, lá no segundo volume da Doutrina Secreta, ela menciona que o culto das virgens, né, que no Brasil é muito presente, praticamente está espalhado por todos os lugares da cristandade católica, né? Não só Maria tem a sua ascensão, né, como muitos e muitos séculos depois, né, há esse culto das virgens negras, né? Isso é muito interessante, porque a Nossa Senhora Aparecida é uma das imagens que tem esse simbolismo. Blavatsky, ela comenta que essas virgens negras, elas têm que ser interpretadas dentro de uma chave cosmológica. A Virgem Negra, ela remete àquelas águas do abismo, ou como disse João, né, no começo do seu evangelho, né, o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, né, e esse abismo negro e essas águas primordiais são representadas exatamente e são comemoradas na forma dessas virgens negras, que obviamente não tem explicação dentro da teologia comum, né? Mas as chaves aí mais esotéricas dão conta do que seria esse culto das virgens negras. E finalmente, meus irmãos, nós vamos chegar naquele momento em que há realmente a exaltação da figura feminina da Bíblia. Nós vamos encontrar isso no 12º livro do Apocalipse, que nos diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vejam bem, meus irmãos e irmãs, é muito difícil tentar achar historicidade nisso, nem que seja tentar projetar para o futuro. O livro do Apocalipse é um livro extremamente esotérico, iniciático, e aí, meus irmãos, ele está falando dessa figura feminina. Se nós não tivermos essa habilidade, não tivermos chaves para compreender essa mulher, né, nós não vamos entendê-la. Primeiro que a gente tem que ter entendido, como eu muito brevemente coloquei aqui, as figuras femininas desde lá de trás, desde do Velho Testamento, as mulheres decaídas, até se chegar nessa mulher exaltada, meus irmãos, que foi representada muito bem por J. Augustus Knapp, né, no livro The Secret Teachings of All Ages, né, os ensinamentos secretos de todas as idades, de todas as eras. Livro esse que ainda não chegou, apesar dele ser um livro de 1929, ele não chegou ainda ao português. Mas vejam bem, se a gente traduzir em imagem
aquilo que diz o começo do 12º capítulo do Apocalipse, nós vemos só a mulher trajada com o sol, quer dizer, a mulher ou a psique, né, exaltada ao seu máximo e dando à luz a um filho que será elevado por Deus. Ou seja, e a figura materna, a figura da mãe, obviamente a maternidade é praticamente uma das situações psíquicas, né, inescapáveis para o ser humano, porque a gênese de toda criança, de todo ser humano, é com a sua mãe. Agora aqui nós estamos falando da gênese de um ser extremamente espiritualizado. Então essa mulher exaltada, trajada com o sol, ou seja, ela se ligou à fonte não só da energia, mas à fonte da espiritualidade, as 12 estrelas sobre a sua cabeça, representando as 12 grandes constelações zodiacais, né? Os seus pés sobre a lua, representando o domínio sobre a materialidade. Se aquelas mulheres do Velho Testamento haviam muitas prostitutas, adúlteras, aqui nós temos uma psique que não se imiscui mais na matéria. Na verdade, ela está acima da matéria, está dominando a matéria. Agora, a outra, a continuação desse texto do Apocalipse é ainda mais interessante, porque ele diz uma coisa que é impossível do ponto de vista histórico, né? Nem no passado, nem no futuro. O Apocalipse 12 diz o seguinte: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E aí vocês podem imaginar aquelas pessoas que estão tentando interpretar isso do ponto de vista histórico, meus irmãos, ou levando esse texto ao pé da letra, não tem realmente nenhuma condição. Porque se a gente vai desenhar isso, meus irmãos, né, o céu com um grande dragão levando com a sua cauda um terço das estrelas do céu. Obviamente que é uma figura de linguagem aí, é uma metáfora para alguma coisa, né? Aquele que tiver, né, estiver munido de chaves, né, para interpretar, vai conseguir avançar aqui. Mas quem não tiver, fica imaginando uma situação, né? O próprio termo Apocalipse, que quer dizer revelação, ou seja, é você velar novamente, é você explicar, né? Porque o que estava acontecendo com João é que ele estava passando uma transformação interna tão grande que o seu texto demonstra os seus sentimentos, aquilo que ele transformava numa visão, né? O Apocalipse é a visão de São João. E aí, meus irmãos, para a gente fechar esse trabalho de hoje, eu ofereço para vocês a interpretação fisiológica dessa pequena passagem do 12º livro do Apocalipse. Aonde é que está o tal do dragão que com a sua cauda leva um terço das estrelas do céu? O céu, meus irmãos, fisiologicamente falando, é o cérebro, é a cabeça, né?
E se vocês estudarem a fisiologia do cérebro, como nós vemos no livro do Carl Sagan, né, chamado Os Dragões do Éden, né? Aliás, um escritor realmente que vale muito a pena ser lido, né? Ele fala que exatamente se a gente for tentar fazer um esquema das divisões principais do cérebro, ele é dividido em três partes. O complexo reptiliano, que estaria no núcleo do cérebro, e aí é que está o terço das estrelas do céu. Ao redor desse complexo primitivo, que vem lá desde os dinossauros, desde os répteis, na evolução biológica desse planeta, ao redor do complexo reptiliano está o sistema límbico, aquilo que é comum entre nós humanos e os mamíferos, né, todos os mamíferos, o espírito gregário, o espírito familiar, de formarmos sociedades e vivermos em grupo. E sobre tudo isso está o neocórtex, que é exatamente o cérebro mais moderno, o cérebro intelectual, que acumula informações e que é a parte moderna do cérebro. O complexo reptiliano, meus irmãos, aqui, e por isso que está ali imbricado nesse texto do Apocalipse, ele é exatamente o centro aonde aparecem os impulsos mais primitivos do ser humano, né? Os impulsos de autopreservação, de autorreprodução, a sexualidade, os hormônios mais intensos, né? O próprio medo, né? As reações mais primitivas do ser humano estão todas aí nesse núcleo do nosso cérebro, e ele obviamente é o dragão dentro de nós. Não é à toa que filmes aí como Jurassic Park e outros que mostram não só dragões, há filmes de dragões, mas principalmente os dinossauros. Nós, meus irmãos, temos dentro de nós esse dragão. Mas temos também a nossa alma, a nossa psique, que está dentro de nós, que é o nosso coração. Então nós devemos tomar muito cuidado ao tentar levar ao pé da letra esses textos, meus irmãos. Nós temos realmente que nos preparar com as devidas chaves bíblicas, ter proficiência nessas chaves, porque a Bíblia pode ser realmente uma faca de dois gumes se levada ao pé da letra. Então, essa palestra de hoje foi uma homenagem, meus irmãos, a todas as mulheres, né, que a figura feminina na sociedade humana vem realmente tendo a sua colocação no seu devido lugar. E eu vou encerrar essa minha intervenção hoje aqui na loja Raj Yoga, citando duas frases muito interessantes, que uma delas é do Mestre Kutumi, foi enviada a Alfred Percy Sinnett, e ele disse o seguinte: a missão da mulher é tornar-se mãe de futuros ocultistas, dos que hão de nascer sem pecado, pois da elevação da mulher dependem a redenção e a salvação do mundo. E enquanto a mulher não despedaçar os grilhões da escravidão sexual aos quais foi sempre submetida, o mundo não obterá um vislumbre do que ela realmente é e do lugar que lhe está reservado na economia da natureza. O mestre
demonstra que esse resgate que as mulheres na sociedade humana têm passado nas últimas décadas, nos últimos séculos, meus irmãos, é algo extremamente necessário para a evolução da própria humanidade, porque é a integração dos dois gêneros é que vão permitir a manifestação da espiritualidade integral. E finalmente eu trago aqui uma frase pertencente à ordem da Távola Redonda, que nos diz o seguinte: elevai as mulheres de vossa raça, até que sejam vistas como rainhas, e para cada rainha todo homem seja um rei, para que se honrem mutuamente, percebendo a realeza um do outro, que cada lar, por modesto que seja, torne-se uma corte, cada filho um cavaleiro, cada criança um pajem. É essa, meus irmãos, a minha mensagem final dentro desse aspecto, meus irmãos, de que o ser humano precisa realmente reconhecer o sagrado feminino e parar, meus irmãos, de pegar esses livros, tomá-los e lê-los de uma forma tão ao pé da letra, que simplesmente, meus irmãos, tem transformado e transformou a vida de tantas mulheres realmente num pequeno inferno, né? Muitas mulheres sofreram a perseguição devido à interpretação literal desses textos. Então, eu encerro aqui, meus irmãos, agradecendo muitíssimo a paciência de vocês, né? Deixo aqui o meu namastê. O Deus em mim saúda o Deus dentro de vocês. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, estaremos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado.